Um versículo com a igreja que está em Mateus 6,34, exatamente para falar sobre esse tema. Nós não vamos sair do tema, não. O tema da mensagem hoje é um dia por vez. Olha o que diz aqui em Mateus, mesmo assentado, né? Se você não quiser levantar, não tem problema. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Interessante, né? Louvado seja o nome de Jesus. Interessante que esse versículo, ele não te diz para não acreditar no amanhã. Não. Ele te orienta a não estar inquieto por ele. Tá? Não que nós não devamos esperar no amanhã, ou acreditar no amanhã, ou planejar para o amanhã. Não. Isso a gente precisa sim fazer. Só que este versículo, ele nos orienta a não nos inquietar. O que é inquietar? É nos desassossegar, nos preocupar, nos deixar preocupado, principalmente temeroso pelo dia de amanhã. Amém? Você não deve estar temendo o amanhã. Eu tinha uma frase, uma frase que talvez orando a Deus e a experiência da vida, eu aprendi a falar uma frase. Eu não vi em livros, não. Eu aprendi a falar uma frase, não sei se foi Deus que me deu em oração, não sei. Mas me veio ao coração dizer o seguinte: por que temer o amanhã, se o amanhã é apenas o hoje que ontem eu tanto temia? Já parou para pensar nisso aí? Por que temer o amanhã, se o amanhã é apenas o hoje que ontem eu tanto temia? Já observou que ontem eu estava tão preocupado com o dia de hoje, e Deus não me deu a vitória por excelência no dia de hoje? O Deus que me deu a vitória ontem, que me deu a vitória no dia de hoje, não é o meu Deus do amanhã? Não é o Deus que já está no futuro? Então por que eu vou temer o amanhã? O que diz Mateus? Amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Isso significa que eu preciso viver de tal maneira a crer, a viver, a desfrutar do meu dia, do meu presente, a desfrutar da presença de Deus. Você sabe que a ansiedade, o medo do amanhã te furta a felicidade de viver o presente de Deus, de viver as primícias de Deus, as bênçãos de Deus. Às vezes o Senhor nos coloca diante de tantos banquetes, o Senhor nos dá tantas maravilhas, tantas bênçãos, que a gente nem consegue desfrutar, nos alimentar daquilo ali, porque estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. E às vezes a gente precisa aprender a viver um dia à vez. Um dia por vez. O Senhor é o nosso Deus, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega o teu futuro a Deus e confia nele. Você sabe a diferença entre eu e Deus, entre você e Deus? Eu estive em um passado tão recente, né? Eu estou aqui no presente, amanhã talvez nem virá. Talvez nem virá para mim, porque eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Mas o meu Deus, ele não esteve no passado, ele está no passado. O meu Deus, ele está no presente. O melhor de tudo, o meu e o teu Deus já está no futuro. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está preso ao tempo. O dia de fazer a vontade de Deus, de desfrutar das bênçãos de Deus,
de pregar o evangelho, de louvar a Deus, é hoje, é a oportunidade, está diante de nós, e às vezes nós não deixa que amanhã eu faça, deixa que amanhã eu vou fazer. É como aqueles que dizem assim, amanhã nós iremos e plantaremos e colheremos, e o Senhor diz para aquelas pessoas exatamente o seguinte: ao invés de dizer, se o Senhor quiser, nós iremos e faremos. Outro estava tão seguro de si que construiu celeiros, né? E colocou os seus bens, as suas riquezas, as suas colheitas, e disse para si mesmo: alma, tu tens muito bens em depósito. Olha, come, bebe, folga. Amanhã derruba esse celeiro e faço outro e tudo bem. E ele poderia estar adorando a Deus por aquele bem naquele dia, não era? Aí a palavra de Deus para ele diz: louco, hoje mesmo te pedirão conta da tua alma, e tu tens preparado, para quem será? Um dos males que mais corroem essa nova geração se chama ansiedade. Mas nós precisamos, irmãos, concentrar no dia de hoje e não ter medo do dia de amanhã e procurar fazer a vontade de Deus. Sempre é hoje. Provérbios 3, 28 diz o seguinte, Provérbios 3, 28. Não digas ao teu próximo, vai e torna amanhã te darei, tendo tu contigo. Não era o dia de... A pessoa chegou na minha porta precisando de uma palavra, precisando de um prato de comida, precisando de uma ajuda, e eu tive esta oportunidade, talvez amanhã nem virá, e eu digo para ele, volta amanhã. Se eu tenho comigo hoje, eu tenho que aprender a viver o meu dia, eu tenho que aprender a viver um dia por vez, a pegar esse dia e dizer, esta é a minha oportunidade, deixa eu viver esse dia, deixa eu aproveitar esse dia. Eu quero te adorar, Senhor, dando um prato de comida para aquele faminto. Eu quero te adorar, Senhor, dando a tua palavra para aquele necessitado. Hoje, não presumas, né? Olha só aqui, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Amanhã eu te darei, né? Tendo tu contigo hoje. Nós precisamos viver o dia que Deus nos deu. Esse é o dia que o Senhor nos deu para louvar a Ele. Esse é o dia que o Senhor nos deu para nos conscientizarmos de que Ele quer fazer algo glorioso, grandioso em nossas vidas. O dia de aceitar a Jesus é hoje. O dia, né, de louvar a Deus é hoje. O dia de decidir é hoje. O dia de projetar a sua vitória é hoje. Ainda em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz, Eclesiastes 9, 10, olha que lindo, né? Tudo quanto te vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obras, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Já entendeu? O que está dizendo aqui? É hoje, porque amanhã ninguém sabe. Uma certeza que sabemos é exatamente o futuro, é isso, é a sepultura. Não sabe se amanhã, se depois, se daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Mas a oportunidade é hoje. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Aprenda a viver o dia que o Senhor teu Deus te deu. E descanse o teu coração em se preocupar, em ter medo do dia de amanhã. Não é? O dia de amanhã não nos pertence. Viva um dia por vez. Volta lá em Provérbios, agora 27:1, meu filho, para a gente avançar aqui, Provérbios 27:1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Nós não sabemos. Então é hoje. Um dia por vez, meu Cristo. Obrigado por ter me dado esse dia, porque amanhã a gente não sabe se ele virá. Então o crente, às vezes ele precisa rever, né, os seus sentimentos, as suas preocupações e pegar aquele dia e desfrutar com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você tem prazer.
Dê essa felicidade aos teus. Dê essa felicidade a ti e desfrute do presente que Deus tem te dado. Viva com alegria. Agradece ao Senhor pelo dia. Às vezes a gente é tão ansioso pelo dia de amanhã, tão preocupado, que a gente nem agradece a Deus pelo dia de hoje. Nós devemos ter esperança no dia de amanhã. Mas só deve ter esperança no dia de amanhã aquele que estiver plantando bem hoje para colher o amanhã. Aqueles que não adoram a Deus hoje, não agradecem a Deus hoje, não plantam o bem hoje, não prega a palavra, não adora, não faz nada, ele não está plantando bem. Como é que ele espera colhê-lo amanhã? Então viva o dia de hoje com sucesso, né? Tem gente que deseja fazer sucesso na sua vida, deseja se destacar, mas é no dia a dia. Aquela outra frase que eu gosto de parafrasear, né? Uma coisa engraçada. O que é o sucesso? O sucesso são pequenos sucessinhos sucessivos que se sucedem sucessivamente sem cessar. É engraçado, né? Você vai pegando um tijolinho a cada dia, um tijolinho a cada dia. Ou vocês acham que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de dois famosos, né, que foi Zezé de Camargo e Luciano. Eles já estouraram fazendo sucesso. Não, eles cantavam em rodoviárias, em bares, né? As festinhas ali, ia chegando, ia cantando devagarzinho. A cada dia eles iam colocando, eles iam vivendo o dia deles cantarem aquilo ali para 5, 10, 15, 20 pessoas. Aí um dia chegou ao ponto de milhares de pessoas ali para ouvi-los, né? Por quê? Porque eles foram vivendo o dia a dia. A gente às vezes não sabe, a ansiedade não deixa a gente viver o nosso dia a dia. Descansa o teu coração, entrega o teu amanhã a Deus, vá e não se preocupe. Porque para aqueles que servem a Deus, que adoram ao Senhor, ele tem que ter esperança no dia de amanhã de uma forma tão especial, que se hoje o seu dia estiver ruim, estiver horrível, estiver a morte te ameaçando, sabe o que vai te garantir o amanhã? É o ontem que você viveu e o agradecimento do hoje. Isso vai te garantir vai garantir o teu amanhã. Eu fico observando a situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, ali em Daniel 3, 21 e 30. Olha aqui, um dia, Daniel 3, 21. Então aqueles homens foram atados e com as suas capas e os seus calções e os seus chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Pode ficar aí, meu filho. Esse era o dia de Sadraque, Mesaque e Abednego. O dia de ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Pela lógica, humanamente falando, não seria esse o último dia desses homens? Não seria? Eles viveram esse dia com coragem, porque eles tiveram coragem. Na hora que o rei disse, olha, eu vou aquecer novamente e vou tocar de novo, mandar tocar a gaita, o pífaro, vou mandar tocar a flauta e vocês vão se ajoelhar. Ele diz, nem precisa tocar. Porque o Deus que nós servimos, observa como era o ontem deles. O Deus que nós servimos é que pode nos livrar das tuas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, fica sabendo, nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Olha como eles viviam o dia, era um dia por vez, né? Imagina ali o dia da fornalha. Quem vive o dia da fornalha? Como é que termina? Para aquele que vive o dia da fornalha, mas que adorou a Deus ontem, que serviu a Deus, que adorou o nome do Senhor. Vai lá, meu filho, no mesmo capítulo, versículo de número 30.
Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia, de Babilônia. Você está entendendo isso aqui? Um dia de cada vez, um dia na fornalha, outro dia sendo honrado pelo rei, sendo promovido pelo próprio rei que lançou ele na cova na fornalha de fogo ardente. Um dia por vez. Às vezes a gente está nessa situação, a gente olha para a nossa situação, para a nossa vida, para a nossa realidade e diz, de hoje eu não passo. Porque eu estou sendo lançado em uma fornalha que não tem condições de eu sair dela. Humanamente falando, não tem condição de você sair dessa situação. Mas o teu Deus entrará contigo e o teu amanhã está garantido. Você vai sair de dentro dessa fornalha. Você vai sair de dentro dessa situação. Você vai sair de dentro desse turbilhão que a sua vida está passando, porque tu serve ao Deus do ontem, do hoje e do eternamente. Você vai sair dessa situação. Crê no teu Deus ao dia da fornalha, mas ao dia da exaltação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vive hoje, irmão. Aleluia. Para que tu possa desfrutar da vitória de Deus amanhã. Um dia por vez. Mas que tu vais viver o dia de amanhã, vai, porque o teu Deus é o Deus do impossível. Um dia na fornalha, outro dia sendo exaltado pelo rei. E o amigo deles, um dia na cova dos leões. Vamos lá, meu filho, mesmo Daniel aí, louvado seja Deus, 6:16. Daniel 6:16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse, a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, aqui é o dia de ontem, viu? Ele te livrará, olha o dia de amanhã. Aqui está, aqui continuamente, o dia de ontem. Livrará o dia de amanhã. Vivendo um dia por vez. Era aí, pastor. Mas os leões são famintos. Feroz. Mas eles vão ficar com fome hoje. Fica aí com fome, porque depois vocês vão encher a barriguinha de vocês. Hoje não, porque hoje o meu servo entrou, mas eu vou tirar o meu servo dessa situação. Um dia na cova, outro dia, aonde é que estava? Versículo 23 do mesmo capítulo, versículo 23, né? Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor seu Deus. Ainda o versículo de número 30. Em 30. Daniel 6:30. Daniel 6:30, não é? Não, 28. Daniel 6:28. Obrigado, meu filho. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Espera aí, nós estamos falando de alguém que foi lançado na cova dos leões para serem comidos. Pastor, os leões estavam com fome, sim, no outro dia eles encheram a barriguinha. Mas nesse dia não, nesse dia do Senhor, no dia do servo do Senhor ali, ninguém come, é jejum, porque Deus está com o servo dele, independente da situação. No dia de ontem, no dia de hoje, no dia difícil, Deus está contigo. No dia da fornalha, Deus está contigo. No dia da cova dos leões, Deus está contigo. Mas também no dia da exaltação, da promoção, aonde o Senhor te colocará por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, está garantido nas mãos do Senhor. Não se preocupa, há sempre uma saída, uma esperança para aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo. Um dia jogado dentro da cova dos leões, outro dia sendo tirado de lá e promovido por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ali em Romanos 8, 36 e 37 diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você já observou a grandiosidade desse texto? Você é entregue à morte,
E mesmo assim, você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Deus entregou o seu próprio Filho para morrer em seu lugar. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Por que eu vou temer, eu vou ter medo do amanhã? Eu tenho que viver de tal maneira o meu dia hoje, na presença de Deus, aproveitando cada oportunidade, plantando cada semente do bem, para que amanhã eu possa desfrutar, porque o meu Deus que está no amanhã, ele vai garantir que eu colha da minha plantação que estou plantando hoje. Deixa eu viver um dia à vez. Deixa eu viver um dia por vez. Cristo prometeu estar conosco todos os dias. No dia da fornalha, no dia da exaltação, no dia da cova, no dia da promoção. É interessante que Nabucodonosor morreu, o Belsazar morreu, os outros reis tudo, e Daniel prosperou. Daniel continuou. Daniel ficou velhinho naquele lugar, até voltar para a Babilônia ali, ou para Judá, para a sua terra. Então, Cristo prometeu estar conosco nos dias maus, até na consumação dos séculos. Mateus 28, versículo, Mateus 28, 20b, né? O Senhor está conosco em todos os tempos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando o Senhor diz todos os dias, por que o meu hoje eu não vou desfrutar se o Senhor está comigo hoje? Ele diz que estaria hoje comigo. O Senhor vai estar contigo amanhã. Por que eu estou temendo? Por que esse desassossego? Por que esse medo? Quantos de nós não projetou estar aqui hoje? Quantos de nós pensávamos que iríamos morrer há 3 anos atrás, 1 ano atrás, 5 anos atrás? Nós não estamos aqui, irmão. Deus é Deus. O Senhor é o nosso Deus e Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou contigo nos dias maus. É difícil até de acreditar que Deus está conosco em momentos ruins, dias de tristezas, dias de derrotas, dias maus, mas o Senhor está. Ele não diz, por exemplo, ali em Isaías, se passares pelas águas, se passares pelo fogo, não. Ele diz, quando passarem pelas águas, quando passarem pelo fogo, eu estarei com vocês, eu os darei, o fogo não queimará. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso aconteceu quando passou pelas águas do Rio Jordão, Israel passou pelas águas do Mar Vermelho, e o Senhor está com ele. É difícil acreditar, mas Deus está contigo. Vamos ver Gênesis 39, versículo 20 a 23, para a gente ver se Deus está com a gente em dias ruins também. E o Senhor de José o tomou, aqui não é Deus não, viu? Era Potifar. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21. O Senhor, agora esse sim, esse é o Senhor. O Senhor, porém, estava com José. Espera aí, como é que pode? O homem amarrado, preso, escravo na casa de Potifar, e aí de lá já estava ruim, vai ser preso agora no cárcere, e aí tu vem para me dizer que Deus está com ele, Deus está conosco no dia mau. Se não tiver, o Satanás destrói a gente morre e acabou. Ele tem que estar conosco sim no dia mau. Porque o dia mau virá. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então o dia mau, ele existe e ele virá. O importante não é o dia vir ou não vir, é Deus está comigo ou não está. Porque Deus estando comigo, vem dia mau, vem dia bom, mas o Senhor está comigo. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe a graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que
se fazia ali. Só já observou que até lá na prisão, José se destacava? José chegou naquele lugar, crendo em Deus, Deus estava com José no dia mau. Eu fico imaginando o seguinte, pastor, como viveu José ali na prisão? Me explica, pastor. Um dia à vez. Um dia por vez. Um dia por vez José estava ali. Não sei se triste, né? Mas esse sofrimento vai ter fim. A Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Não há de passar. Assim como teve, quer ver para José? Meu filho, vai aí para Gênesis 41, 14. Este sofrimento vai ter fim. 41, 14. Então enviou o faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. A gente pensa logo, mas já tinha 13 anos de cadeia. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a faraó. Agora o versículo 20, do 20 ao 23. Do 38 ao 43. Olha o que diz aqui, ó. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José e fez-os vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Só aí tá bom. Um dia ele estava sendo vendido pelos seus irmãos, arrastado, deserto, adentro ali, amarrado, vendido na casa de Potifar como escravo. Um dia por vez ele foi vivendo. Alguém poderia imaginar que um estrangeiro, escravo, iria entrar no Egito, iria salvar o Egito como o governador do Egito? Quantas vezes, quantos dias maus José viveu, mas a Bíblia diz que Deus era com José. Deus estava com José. E José viveu um dia por vez, até chegar o dia em que Faraó tira o seu anel de governador e coloca na mão de José. Esse dia chega, não adianta. Querendo o diabo, não. Olha, o servo de Deus, ele tem a garantia de Deus. O Senhor nos prometeu dar vitória. Olha, o Senhor disse: não tem aquele que tenha deixado pai, mãe, irmão, por amor de mim, que não viverá 100 vezes mais nessa terra e por fim a vida eterna. Vamos vivendo um dia por vez, mas vamos acreditar, vamos aprender a ser gratos pelo dia de hoje e deixar de nos preocuparmos tanto com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Um dia por vez. Assim viveram os profetas, um dia por vez. Eu fico imaginando, né, a vida dos profetas, presos. Elias, um dia, eu estava observando a situação de Elias. Um dia Elias estava fugindo de Acabe e Jezabel, né? Outro dia ele estava sendo alimentado por corvos ali, numa caverna. Outro dia estava um homem num redemoinho de fogo. Eu quero ver um dia dele, um dia glorioso, subindo aos céus, num redemoinho de fogo. Vai vivendo um dia por vez para você ver se não vai chegar o momento glorioso do Senhor para a sua vida. Olha a situação daquele homem, viveu um dia por vez ali. O homem que mais foi perseguido, que mais foi ameaçado de morte. Dizia talvez, por exemplo, o próprio Acabe, a própria Jezabel chegou aí, o que disse para ele: vive, né? O Senhor, né, que eles serviam lá, que hoje mesmo eu darei cabo da vida daquele homem. Ele era ameaçado de morte o tempo inteiro. Não morreu. Foi o homem mais ameaçado de morte, não conheceu a morte. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a viver diante de Deus um dia por vez. Um dia por vez, um dia por vez, um dia por vez. Aí nós vencemos.
Vamos vencendo, um dia por vez. Louvado seja Deus. Outra situação que mede a fé mais do que qualquer outra situação na face da terra foi a de Jó. Jó, um dia rico. Já pensou? A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Um dia rico, outro dia pobre. O final da vida, outro dia milionário, porque a Bíblia diz que tinha em dobro tudo quanto tinha. Um dia rico, um dia pobre, um dia milionário. Mas no dia rico, a Bíblia diz que Jó, ele oferecia holocaustos a Deus. No dia que Jó era rico, Jó oferecia banquetes, holocaustos, consagrava, jejuava, colocava a sua vida na presença de Deus em oração. Jó vivia, sabia viver um dia por vez. No dia pobre, raspando com um caco de telha, ferido, ele disse para sua mulher: tu falas como fala uma louca. O Senhor meu Deus me deu, o Senhor Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, ele não blasfemou, não pecou contra Deus na sua boca, vivendo o dia mal. Ele soube viver o dia bom, soube viver o dia mal, só que ele viveu não mais o dia bom, porque o dia bom ele já tinha vivido, não já? Ele era rico. Ele viveu o dia mal. Agora Jó viveu o dia excepcional. Jó agora viveu a maior riqueza. A Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo quanto dantes tinha. Se ele era rico e recebe em dobro, agora ele é o quê? Milionário. Então ele soube viver o dia rico, o dia mau. O dia mais difícil de viver é o dia mau. Mas se você viver um dia por vez e aprender a adorar, se nós aprendemos a adorar a Deus no dia mau, o próximo dia será excepcional. Assim como foi na vida de Jó. O fim sempre é o melhor. O fim é o melhor. Vamos ver Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, a parte A, diz o seguinte, Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se o fim é melhor, então deixa eu viver aqui o meio, o princípio, o meio, porque o fim vai ser melhor. Deixa eu aprender a viver um dia por vez. Tem um ditado que diz que a gente tem que, não é bíblico, né? Mas tem que matar um leão por dia. Às vezes é assim mesmo. A gente está com tantas dificuldades, tanta aflição, mas se a gente acreditar em Deus, tiver fé em Deus, vencer aquele dia, tem dia que você basta ficar vivo para poder vencer amanhã. Porque a gente olha, hoje eu estou só o caco. Hoje eu estou só a biografia, né? Só o crachá mesmo. Hoje eu não estou com nada. Tá bom, mas nesse dia o Senhor é contigo. Posso te pedir um favor? Fique vivo hoje. Só fique vivo hoje, tá? Só não morra hoje, por favor. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida amanhã. Porque tem uma coisa. Se a morte desobedecer a Deus e te pegar, pergunta para Lázaro se isso resolve. Porque a morte pegou o Lázaro e levou. Um dia, Lázaro estava sendo sepultado. Até para esse tem solução? Lê lá para você ver depois se Deus diz, Lázaro, vem para fora. Gente, existe até um dia sepultado, no outro chamando da sepultura para fora para vir festejar. Às vezes você esquece que é esse Deus que você serve. É só isso que às vezes precisa. Peraí, eu estou muito preocupado com tantas coisas. Se a morte não é páreo para impedir a promessa de Deus na minha vida, o que é essa doença? O que é esse desemprego? O que é essa situação? O que é essa crise? Se nem a morte é capaz de impedir de que eu receba a bênção de Deus. Interessante, né? Por isso, amanhã, se levanta, vá, veste a sua roupa, você, homem, faz a sua barba,
Mulher, arruma o seu cabelo e vá à luta. Vá à luta porque Deus é contigo. Nessa peleja você não precisa pelejar, não, rapaz. Essa peleja pertence a Deus. Veja a situação de Josafá ali, segundo Crônicas 20, versículo 7, o que Deus diz para aquele povo? Vinha contra eles 3 reinos para destruir aquele povo. Porventura, segundo Crônicas 20, é isso mesmo? Deus... Não, mais na frente, que o Senhor diz, nessa peleja não tereis que pelejar. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé e vede a grande salvação do Senhor para convosco. 17? É essa 17, não é 7. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé e vede a grande salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saides ao encontro, porque o Senhor será convosco. Estão entendendo? Aqui diz o seguinte: para e esteja de pé. O que quer dizer isso aí? Se levanta. Se levanta, levanta o seu ânimo, levanta o seu espírito, ergue-te pela fé no Senhor e vai. Porque Deus sempre esteve no controle da sua vida. Até mesmo quando você achou que não tinha mais jeito, Deus sempre esteve no controle da sua vida. Assim como Deus esteve no controle da vida de Lázaro, que já tinha morrido. Deus estava no controle. Para muitos, para Marta e Maria, Lázaro estava morto. A resposta que Jesus deu para os seus discípulos é: Lázaro, o meu servo, dorme. Porque a morte e o sono para Deus é a mesma coisa. Amém? Você crê que o Senhor Jesus é contigo? Viva um dia por vez. Que Deus te abençoe.